Fala comigo, people! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol, do Quero Livro Jesus, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje iniciaremos a segunda temporada do canal. Basicamente, é marcada com o segundo semestre de tempo que o canal tem, né? O canal atingiu o 6º mês e eu decidi fazer uma nova repaginada no canal. Não só em relação a logo, estética, mas também no tipo de vídeo, tá? Da forma como os vídeos serão entregues. As pessoas que fizeram sugestões, fiquem tranquilas, vocês serão atendidas e irei fazer uma sistematização de vídeos, tá? Agora, para esse mês de dezembro, temos uma novidade, que é o Christmas Time, que vai ser uma série, ou seja, durante esse mês de dezembro a gente vai ter vídeos relacionados aos pilares do Natal: Jesus, música, tradições. Isso engloba alimentação, história da igreja, rituais relacionados ao Natal, tudo que envolve toda essa parte tradicional. Então eu vou trazer vídeos relacionados a isso, tá bom? Claro que teremos conteúdos extras, né, que não serão tão relacionados, mas traremos muitas lives, conteúdos, né? Nessas 2 primeiras semanas de dezembro a gente terá vídeo extra. E hoje vamos falar sobre um tema na qual eu amo muito, um tema na qual eu tenho sido liberta, ainda estou passando por um processo de libertação, não posso dizer que está 100%, tem tantas coisas para mudar ainda e o Senhor está trabalhando na minha vida, mas o Senhor há muito tempo tem me incomodado para poder falar sobre isso, e que bom que chegou nesse mês tão memorável. Eu acho que até o canal faz mais sentido com o mês de dezembro. O nome do canal é Caroling with Jesus. E Caroling with Jesus é literalmente cantarolar com Jesus. Só que o carol que eu peguei é um verbo. É como se fosse carols lá do inglês. Não sei se você já viu falando sobre carols, caroling. Isso significa cantarolar canções de Natal. Ou só canções de Natal, ou só cantarolar. Então, agora faz um sentido do canal, cantarolando com Jesus, ou seja, eu quero cantarolar, só que com Jesus. Então, toda essa estética de trazer esse conceito, de trazer o que a gente acha que está fazendo por Jesus, mas na verdade está fazendo pelas pessoas, está fazendo por qualquer outra coisa, a gente pega e coloca ressignificação nisso. A gente põe, o Natal é Christmas. Tem Cristo na própria palavra do Natal, pelo menos em inglês, né? Porque aí eles traduziram e ficou Natal. Enfim, mas tem Christmas, tem Christi, que significa Cristo. Então Natal só faz sentido estrela maior, que é Jesus. Então nós vamos focar principalmente em Jesus. E o tema de hoje, adoração e música, tá? É um tema muito, assim, não vou dizer que é simples, não é um tema simples de se entender. Eu vou pedir muito a Deus que abençoe você que está assistindo, para que você possa conseguir entender, que o Senhor coloque no seu coração esse entendimento do que eu estou querendo trazer, porque se o entendimento do Senhor não estiver, a sabedoria não estiver sobre você, pode ser um tema complexo. Um tema que é mais ou menos ali, não é simples, é um mediano, pode ser um pouco complexo para você. E eu acredito que através desse vídeo o Senhor vai trazer à luz a verdade para várias pessoas, e sabemos que quando a gente recebe, conhece a verdade, a gente pode ser liberto, assim como eu estou sendo liberta quando eu ouvi a verdade pela primeira vez. Então eu quero trazer esse tema que muitas das vezes é muito negligenciado, quero trazer eles aqui para você, para que você possa conhecer. Se você não sabe, agora você vai estar sabendo, e aí o Senhor não vai te deixar pecar em paz mais. Então começaremos com o que é adoração. Você sabe o que é adoração? No dicionário, a adoração é a veneração, o ato de se curvar ou se render a algo ou alguém. Então, a adoração é uma atitude, né? É uma atitude de se prostrar, de se render e de prestar culto àquilo ou àquela pessoa. Então, entendemos que a adoração é prestar culto, é a mesma coisa de prestar culto. Sabemos que toda adoração deve ser dada a Deus, tá
tá bom? Nós que somos cristãos, que conhecemos a Bíblia, sabemos que toda adoração deve ser dada ao verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Toda adoração é dele. E ele nos fala em tua palavra que ele procura por adoradores em excelência, que são os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Você já ouviu isso? O que é adorar em espírito e em verdade? A gente sabe que quando a gente vai para a igreja, vai para algum templo, algum tabernáculo, a gente se reúne para adorar, para louvar a Deus. O louvor é uma forma de adoração a Deus. A gente presta ali culto para o Senhor, até a palavra culto é isso, é adorar. De espírito em verdade, quando ele fala de adoração em espírito e verdade, é você adorar a Deus dentro do seu templo interior. Por quê? A gente vai ao templo que tem lá átrio, santo dos santos, santo. E aí, aqui dentro a gente tem essa estrutura. A gente tem o átrio, que é essa adoração assim, um pouco mais superficial. Temos o santo, que é essa adoração assim, quando você está buscando ali por Deus. E tem o santo do santo, que é quando o Espírito Santo, ele testifica o seu louvor, ele testifica a sua adoração. Então, quando ele fala para adorarmos em espírito e verdade, é para a gente adorar no templo que existe dentro de nós. Porque você já deve ter ouvido falar sobre isso. Somos um templo do Espírito Santo. De fato, somos um templo, somos um altar. Então, sabemos que dentro de nós, a gente adora algum Deus. Seja o Deus verdadeiro, que é o que a gente deveria adorar, seja a qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer pessoa, ideia, filosofia, pode tomar o lugar de Deus e ser adorado aqui dentro de você, tá? Então, temos várias formas de adorar, tá? Tem várias esferas que significam adorar, né? Por exemplo, na Bíblia a gente pode ter as artes, né? A música, a dança, isso é uma forma de adorar a Deus, tá? Aqui no mundo moderno vai se extenuar para cinema, pinturas, muita coisa, gente. As artes visuais, né, tudo mais. Também o sexo também é um tipo de adoração, conforme a Bíblia, uma forma de prestar culto também, e a forma também de curvar, o ato de se curvar, se render, né? E também é amar, porque a gente sabe que quando a gente ama uma coisa, né, ele pode virar um objeto de adoração em nossa vida. Então sabemos que tem coisas que são atreladas. Então são essas algumas formas de adorar. Eu disse para vocês, somos um altar. Da mesma forma que somos um altar, somos um templo. Então é como que tudo que fazemos aqui no mundo, ele reflete no mundo espiritual e vai refletir aqui dentro. Então qual Deus está sendo adorado aí dentro de você? Aí a gente entra na adoração contrária. Porque da mesma forma que existe a adoração que foi feita para Deus, não é Deus que precisa da adoração, mas sim nós que precisamos de adorá-lo para invocar a presença do Senhor, o zelo, o cuidado e a mão dele na nossa vida. Então é nós que precisamos de adorar a Deus, não um Deus carente que precisa da sua adoração não, tá? Tira isso da sua cabeça. O que seria essa adoração contrária? A adoração contrária é todo tipo de adoração que não é para Deus. Então, como que isso é chamado? Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no The Sims que eu explico um pouco mais a fundo. Não vou me extenuar tanto falando, vou deixar aqui pra vocês, tá? O vídeo de idolatria, que é literalmente a adoração contrária a Deus. É quando você adora qualquer coisa no lugar de Deus. Pode ser um filho, pode ser uma ideia, tipo, sei lá, uma ideia... Ai, nossa, eu quero mudar... tal área ali, eu quero fazer aquilo ali. Você adora tanto aquela ideia, você ama tanto aquela ideia, que você faz tudo por ela e não faz por Deus. Isso é adoração contrária, isso é idolatria. E aí a gente pode ver, historicamente falando, sobre a adoração contrária, a idolatria, a gente sabe que é o primeiro mandamento de Deus, né? Amarás o teu Deus de todo o coração e somente a Ele prestará culto. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 8. O contexto disso a tentação de Jesus no deserto, né? Satanás vem ali para tentá-lo. Primeiro tenta ele ali falando, olha, tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Deus falou com ele, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então pronto, já deu uma cortada, Deus estava ali falando tranquilo com ele. Aí segundo ele fala assim, mãe, você não é filho de Deus? Então joga aqui, ó. Cai aqui desse prédio, dessa estrutura aqui,
que se ser Deus mesmo, o Senhor vai enviar anjos, né? Teu resgate não vai deixar nada te acontecer. Aí ele fala, ó, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí na terceira, Satanás apela e fala assim, tá vendo esses reinos aí, esses negócios, esses mundos aí, tudo meu? Esse sistema é tudo meu, foi me dado. Se você me adorar, se você fazer uma atitude ali de me adorar, eu posso te dar tudo. Aí o Senhor já fala pesado com ele, porque no texto tem uma exclamação, então quer dizer que o Senhor falou com autoridade, com veracidade e bravo, né? Aparta de mim, Satanás. Está escrito, amarás somente ao teu Deus e só a ele darás culto. Então, só o ato que Satanás pediu o Senhor para se curvar, para ele receber aquelas coisas, é considerado uma adoração contrária, é considerado uma idolatria. E quanto de nós não tem feito isso com alguma ideia, com alguma pessoa, com alguma coisa na nossa vida que tem roubado o lugar de Deus? Já pode ir olhando aí, que eu tenho certeza que o Senhor já está falando com você, então já olha para a sua vida e já tenta enxergar o que está dentro aí que não está sendo, que está pegando o lugar de Deus na sua vida. Já olha aí. E aí a gente pode ver também que o Senhor ele é muito radical com a adoração contrária. Tem várias coisas na Bíblia que o Senhor ele é até muito flexível, assim. Tô falando assim, historicamente falando, tinha muitas coisas, muitas ignorâncias ali que o Senhor até relevava, mas a adoração do Senhor ele abominava. Quantas vezes você já ouviu falando, Deus falando assim, Israel me trai com ídolos, e Israel se prostitui com ídolos. Gente, todo texto que se pega, tipo, literalmente no Velho Testamento, só tem Deus falando idólatras, vocês estão com outros deuses, vocês adoram outros deuses, ou seja, é algo que o Senhor não suporta. Ele repulsivamente abomina a adoração contrária, ele é idolatria. Ele abomina. Então, toda vez que ele vê algo sendo adorado que não é ele detesta. Com Israel, ele sempre usa a analogia de prostituição, adultério, porque o Senhor para Israel é como se fosse um marido. Israel é a esposa. Então, toda vez que a esposa, né, está envolvida com deuses falsos ou outros ídolos de outras religiões, é como se fosse uma traição, um adultério ou uma prostituição, que são duas palavras para sexo fora do casamento. Então, é por isso que eu falei lá na questão da adoração, que sexo também é uma forma de adoração a Deus ou ao capeta, entendeu? Se os dois ali da relação têm o Espírito Santo de Deus, é Deus que vai ser glorificado dentro do casamento, tudo certinho. Agora, se for um diabólico ou, né, um de Deus, um diabólico, se tiver julgo desigual ali, filho, o espírito ruim passa pro outro, meu filho. Entendeu? Então, é o diabo que vai estar sendo adorado. Porque o diabo, ele é adorado toda vez que o Senhor não é. Então, por exemplo, lá quando ele tentou Eva, ele não falou assim, ai, me adora, me adora. O verdadeiro satanismo é a adoração contrária a Deus. Ele não vem e fala assim, não é adoração ao diabo, entendeu? Você adora o diabo quando você não adora a Deus. Olha aí. Então, toda vez que você deixa de adorar a Deus e adora qualquer outra coisa, já está adorando o diabo e você já está praticando o satanismo. O satanismo começou ali, com Eva. Ele não falou, me adora, faz a minha vontade. Não, ele fala, boba, faz a sua vontade. Você não tá querendo comer? Deus não vai te matar. Você vai ser igual a ele. Minha filha, se valoriza, entendeu? Aí já começou ali. A queda começou com um ato de idolatria. Com um ato de desobediência. Então são todas as coisas ali que são envolvidas. Orgulho também. E a idolatria tá nisso. Entendeu? E no Novo Testamento o Senhor já fala, olha, não tem como servir dois deuses. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon, o dinheiro. Porque no Novo Testamento o dinheiro começou a ser o Deus da era. Entendeu? Sempre tem um Deus ali maior ali, sabe? Que quer tomar o lugar de Deus. Então ele já fala, ó, não adora o dinheiro, porque senão você vai estar adorando o Mamon, que é o Deus do dinheiro. Aí não está adorando a Deus. Ou seja, automaticamente não adorou a Deus, adorou outro. Tem alguma outra coisa no lugar. E aí a gente pode ver, eu tenho um livro, que eu acho que eu já falei lá no livro de idolatria, que chama assim, Deuses Falsos. Gente, isso me libertou tanto de várias coisas, que a gente às vezes acha que adorar a Deus é só adorar, sei lá, uma entidade. Não. Às vezes fazer adoração contrária é você adorar um filho.
ter tanto aquela idolatria com o filho, né? Às vezes é uma reputação, às vezes é o dinheiro, às vezes é um time, às vezes é uma música, uma banda, um cantor. Então, essa adoração contrária automaticamente já faz com que você adore o diabo. Porque todas essas coisas é anti-Deus. E quem que é anti-Deus? O príncipe desse sistema falido. Anti-Deus. É o diabo. Então, no final, bate no indicador e vira diabo. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. E aí é que entra a música, galera. A música é uma forma de adoração, como eu disse, porque é uma arte. A música é algo maravilhoso que foi criado por Deus e sim não foi criado pelo ser humano. É por isso que não existe música neutra. Existem 2 tipos de espíritos, tá? Que podem inspirar músicas: o espírito de Deus e o espírito maligno. Então, claro que possuímos o nosso espírito humano, mas o espírito humano não foi ele que criou a música. Então, ele só pode ser inspirado ou por um ou por outro. Ele não pode ser inspirado por ele mesmo. Entendeu? Por que eu digo pra você? Tem muitas pessoas que falam assim, não, é o ser humano que criou a música. Ele que faz ali a própria inspiração dele. Não. Inspiração vem de espírito. E você só pode receber ou de um ou de outro. Não existe neutralidade. Por que eu te falo? Se foi o ser humano que inventou a música, que foi ele que fez a música pra ele, ou seja, pra quem ele queira cantar, os neutros da vida, como que os pássaros, os animais que foram criados antes do ser humano cantavam? Quem que deu esse poder pra eles? Quem? Se foi o ser humano foi a última criação do Senhor. Como é que os pássaros, os insetos, os animais, eles cantam? Já percebeu quando tá pra virar o dia? Mais ou menos ali 18 horas, né? Que é mais ou menos quando vira ali, tipo, à tarde pra noite. Já percebeu que começa o sapo a cigar? Começa aqueles bichinhos a fazer barulho. Começa as aves a cantar. Vários animais também emitindo som. Isso tudo, essa sonoridade ali é uma música. Talvez não seja compreensível para nós. Vamos falar, nossa, que bicharada chata. Mas eles estão cantando. E aí, de manhãzinha também, você ouve pássaros cantar. Né? Os pássaros cantam. Vários outros animais emitem sons. Que a natureza chama pelo Senhor. Ela canta. Então não foi o ser humano que criou a música. Daí a gente já quebra que existe música neutra. Porque para você acreditar que existe música neutra, você tem que acreditar que o espírito humano foi capaz, tem poder para inspirar, e ele não tem. Então, dito isso, sabemos que quem inspira música ou é o Senhor ou é o diabo. Aí você fala assim, nossa, mas o diabo não tem poder para fazer isso. O que o diabo tem a ver com isso? A música de Deus. Você não falou que é a música de Deus? Sim, a música foi criada no céu. A música foi criada foi para dar prazer ao Senhor, foi para dar louvor e adoração ao Senhor, certo? Porém, o diabo, antes dele ser diabo, ele tem uma história. Ele era Lúcifer. Lúcifer era, tudo indica na Bíblia, que ele era alguém, ele era um querubim ungido, tá? Querubim da guarda ungido. Tudo indica que, pelas características que é dado dele na Bíblia, de como eram os trajes, de como era o corpo dele, tudo indica que ele fazia parte da orquestra musical. Tudo indica que ele tocava instrumentos, que ele participava dessa questão da adoração, que ele era um dos responsáveis. Por quê? Pensa comigo. A Bíblia se preocupa em dar esses detalhes. E eu vou ler aqui para vocês, tá? Tá lá em Ezequiel 28, 13. Porque sabemos que o diabo ele é um ladrão, né? E como ele, de certa forma, era alguém que participava da música do céu, quando ele caiu, ele não perdeu esse poder. E eu vou mostrar pra você. Tanto que ele era alguém que fazia música, quanto que quando ele caiu, ele não perdeu esse poder. E aí que a gente estabelece a nossa teologia aqui, de que é Deus ou o diabo. Um dos dois que vai inspirar as músicas. Então aí o negócio fica pesado. Quando você entende isso, abra seus ouvidos agora, para que você entenda isso. Peça discernimento a Deus para você entender isso aqui, tá? Que não é uma coisa muito fácil de ser entendida.
Tchau. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar, tá bom? Que ajuda bastante o canal. Até mais.